Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu. E já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro no caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, já é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro no caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, já é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Olá, amém. Que assim seja, que ele seja realmente o rei da nossa vida, Jesus o Salvador, porque o que tem aparecido de rei por aí é em grande quantia. É em grande quantia. Veja que ele já disse, né? E surgirão muitos falsos profetas, falsos pastores, e dirão: eis aqui o Cristo. E enganarão a muitos. E isso me intriga profundamente e deve nos intrigar. Quem busca de todo o coração, com sinceridade, a verdade, e quer um compromisso com a verdade, com a justiça, com o direito e com a dignidade das pessoas, não pode concordar com esse quadro de coisas. Então, de novo, uma pessoa insiste em colocar essas figuras, né? Acredito que seja para mim até mesmo, né? Porque eu estou costumeiramente falando dessas crenças, que sejam cristãs ou não cristãs, que de todas as formas querem sim se igualar, essa torre de Babel miserável, dessas igrejas cristãs por aí afora, a começar pela católica, a que tem que respeitar. Só que esse respeitar cheira o quê? Cala a boca, deixa cada um na sua. Aí eu fiz um comentário. Então ninguém mais critique Bolsonaro, ninguém mais critique PT, ninguém fala mais de ninguém.
Não, vou respeitar todo mundo. Você não tem coisa mais hipócrita e falsa do que esta. Não existe. Desde os primórdios, a Bíblia toda está aqui, ó. Aqui. Todas as escrituras. É uma briga contínua e constante da mentira contra a verdade e a verdade contra a mentira. A morte contra a vida. As trevas contra a luz e vice-versa. É um duelo contínuo e constante. Mas insiste que tem que haver o tal de respeito. Claro que eu não vou jogar pedra e queimar as igrejas dos outros, jogar pedra, essas baixarias. Mas há quem diga que palavras doem mais, ferem mais, machucam mais. Certo, foi por isso, quem sabe, que Cristo errou. E ele errou. Tivesse ficado quieto, seguido o conselho do apóstolo Pedro, ele estava vivo, ia morrer com, sei lá, mais idoso que o Matusalém. Certo? Ia chegar a 1200 anos. Matusalém morreu com 969 anos. Então, possivelmente, Jesus ia passar de 1000 anos. Quem sabe estaria vivo até hoje. Não tem coisa, repito, é hipocrisia. Vamos sair fazer campanha política e pega um calhamaço de cada partido, de cada... que nem dispute mais. Nem igreja tenha mais. Hoje eu vou no Batuque, amanhã eu vou na Assembleia, depois da manhã eu vou na Católica, e eu sou evangélico, e eu vou levar a Bíblia, e vou ler a Bíblia lá para todo mundo. E todo mundo respeitar, cada um puxa o seu livro lá. Um puxa o Alcorão, o outro puxa lá o Livro dos Espíritos, aí vão lá. Olha, não tem. É impressionante. O médico também não tem que mais se meter com curandor, com coisa nenhuma. Cada um faz o que acha que tem que fazer, porque tem que respeitar todo mundo. Isso não tem procedência. Não foi por acaso que Cristo chamou Pedro para lado. Arreda, Satanás. Cogita das coisas dos homens, Satanás. É querer colocar junto a luz e as trevas. Não tem como. Lógico que mataram ele, não durou 3 anos. Por quê? Porque ele não aceitou essa reconciliação, essa conversa mole. E foi na própria igreja dele, então, onde ele foi apresentado, pegou, tirou o cinto, fez um chicote e virou a mesa dos cambistas. Olha que desrespeito, olha que nível ele chegou. E tocou os boi para fora, soltou as pombas, fez o cambala. Mas que desrespeito, mas tem que matar mesmo, esse louco. Onde é que você viu uma coisa dessas? E tantas outras. Então vamos parar com essa história. Então, a pessoa que fala assim, ela tem que encerrar. Ela não deve mais falar nada. E sair até das redes sociais. Porque ali ela vai ver muita coisa que não é de ver, então não vejo. Fica quieta dela, fica neutra. Eu me escolhi ficar em cima do muro. Aquele ditado, ser um Arturo, campeão do muro. Estou no clube do Arturo, dos campeões do muro. Escolhi a terceira via. Vou amar todo mundo. Vou amar todo mundo. Vou dar um abraço no algoz e outro abraço na vítima. Vou dar um abraço no carrasco, um beijo no carrasco e outro na vítima. Que beleza! Que beleza, hein? Que tal isso? Vou andar de braços e abraços com Satanás e quero andar com Jesus também. Pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Que conversa. Quando o apóstolo o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, aí o Senhor Deus, por que me persegue na pessoa de Jesus, né? Aí pronto, ele mudou de lado, aí de perseguidor ele passou a ser perseguido. Tá vendo? Então, por que ele não ficou então, não, vou conciliar, vou ser judeu e vou continuar sendo cristão, para ninguém se ofender. Há algum exemplo, algum testemunho destes? Não. Veja em Apocalipse, tenho, porém, contra vós, que tem suportado a seita dos nicolaítas, a Jezabel, e não, acho que aceito, né? Eu não fui ler agora de pouco, mas tem resistido à seita dos nicolaítas, que seria, acredito, um tipo de espiritismo da época. Claro que não, mas vamos dizer assim, né? Mas sempre existiu o tal do espiritismo. Desde o tempo do rei Saul existiu o espiritismo. Sempre existiu.
Então essa conversinha mole aí, para querer pousar de bacana, contentar todo mundo, eu aceito, eu sou para frente, eu sou moderno, com isso, então larga o cristianismo, largue, não assuma mais bandeira nenhuma, e assuma todas. Aqui em casa tem todas as bandeiras, tem que dizer, e bota lá. O PSDB, o PMDB, o Partido Progressista, porque essa sigla é parecida com PT e PP, não dá para discernir quando na pronúncia, né? Então bota lá o 11, bota lá o 13, bota tudo assim. Aqui em casa a gente ama todos os partidos, todas as crianças. Olha a conversa, olha a conversa. Aí o estuprador e o estuprado, a estuprada também. Vamos dar um abraço em cada um. Eu amo todos. Parar com essa conversa. Respeitar. Respeitava muito além disso aí. Muito além dessas aparências falsas e enganosas. Não, o modelo que nós temos é de Jesus Cristo, não tem outro. Criado por homem nenhum. E os que seguirem o homem, então, abandone o cristianismo. Mas não abandone, né? Porque é uma torre, aliás, é a Arca de Noé. É a Arca de Noé. Tem lugar para todos. Tudo que é bicho se acomoda ali dentro. Tudo que é bicho. E vive pacificamente. Mas não foi para sempre, né? Só enquanto durou o dilúvio. Só enquanto durou o dilúvio. Depois, foram libertos. Não ficaram para sempre lá dentro. Que história é essa? Aí diz lá, por que Deus botou todos os animais lá na arca, ou sei lá, um casal, e o ser humano só botou não sei quantos lá, né? Quer dizer, cada comparação mais esdrúxula que não tem cabimento, gente. Mas o fato é esse, né? Que quem quer ser de Cristo Jesus tem que ter uma posição clara, definida, e para com essa história de querer agradar todo mundo. De posar de bacana aí, para ser simpático com todo mundo. Não existe isso aí. Isso aí não existe. Isso aí existe para quem é padre e quer ser bispo na Igreja Católica. Aí tem aquele padre ultraconservador, tem aquele padre lá radical dos pobres, ele tem que fazer a mediação entre um e outro. Dar um braço para um braço para outro. Que nem aqueles padres lá da rede TV lá, não sei que televisão é aquela, se foi da Rede Vida, ou se foi da Canção Nova, que então falaram lá aquela proposta para o Bolsonaro, que eles entraram naquela agenda, né, para não criticar, para receber. Aí foram lá, a turma deixar disso, para não, porque a igreja tem que formar unidade entre os seus pares. Mas quem é que não sabe que existe um conflito gritante? Os que são de ultradireita e os que são de esquerda lá dentro. É uma coisa muito séria. A ala dos progressistas e a ala dos conservadores. Tem isso aí. As catedrais com as periferias. Esse mesmo padre que está aí agora, nem lembro o nome dele, que está então na mídia aí ajudando os pobres, não sei mais o que. Então tem uma ala aí que detesta ele. Próprios colegas dele detestam ele. Eu achava que se amavam docemente. Nada. É os dos ricos e dos pobres lá dentro, tanto quanto. Por isso tem uma ala da Igreja Católica que está odiando esse Papa Francisco aí. Odiando de morte, né? Aí ele passa, né? Depois bota um outro lá, que nem o João Paulo II, vira santo, bem ligeiro, vai, beleza. Beleza. Esse cristianismo aí. Não é esse que nós temos aqui para anunciar, e não foi esse que me foi anunciado, e não é esse que está escrito aqui. Não é esse que está escrito nos evangelhos. Não. Essa religião aí, e se adonaram da Bíblia. Eles que têm interpretação, a chave, que está ali, eles que têm a chave, mas Cristo já disse, né? Vocês têm a chave, mas não entram. E estão impedindo os outros de entrar. Essa palavra foi para os judeus que nem usavam chave naquela época. Ele já usou, fez esse exemplo da chave, já para valer para hoje, vamos dizer assim, né? Veja que naquela época não tinha o símbolo da chave, mas Cristo já disse, vocês têm a chave e não entram agora. Quem é que tem a chave?
Quem é que tem a chave? Então não entro, mas não entro mesmo. Não tem. Ah, mas nós temos mártires, nós temos profetas aqui dentro. Sim, então faça como eles fazem. Tu tá gostando do profeta que tá lá, o Dom Helder Câmara, então o Oscar Romero, o Casadáliga, seja um, faça que nem ele então. Mas vê se fazem. Se contente em botar um quadro lá e fazer uma celebração no dia dele, até fazer homenagem. Depois passou a onda, chegou o 7 de setembro, mete lá, o 20 de setembro, mete lá uma missa crioula. Eu não sei, eu acredito que esses homens não iam ser a favor dessas missas crioula. O que é isso? Bom, para quem tem o Constantino, o que vão querer o quê? Né? Uma igreja fundada por Constantino, vamos dizer assim, abençoada e aceita e assim por diante. Vão querer o que disso aí, gente? Então, essas três coroas, esse hino que nós ouvimos, já foi anunciado desde domingo, depois por questões técnicas não foi possível rodar ele domingo à tarde. Não sei se deu para ouvir relativamente bem, mas é bem interessante essa história. Só que, claro, não tem aquela teologia do evangelho, né? Não tem. Ele tem uma coisa bonita, assim, é uma realidade, mas está fora também do contexto. Quando diz, morreu, ressuscitou por nossos pecados, para nos perdoar, e ele é o meu rei e tudo mais, mas isso aí é aceito também por todo mundo. Esse Jesus já está domesticado, já está mansinho, já aceita tudo, respeita todos. Já está respeitando todo mundo, é mais um rei. É mais um rei só. Né? Então aquela coroa de espinho parece que caiu na cabeça dele por amor. Ele disse, olha, façam, meus amados, uma coroa de espinho e coloque aqui na minha cabeça, porque ela tem uma mensagem para vocês. Me preguem aqui, por favor, meus queridos. Ah, meu Jesus, que pena gravar esse prego, beijar o pulso dele antes, acariciar um Jesus. Ai, que dor, meu Senhor, mas já que o Senhor insiste, eu vou lhe pregar nessa cruz. Já que o Senhor insiste, eu vou lhe bater, mas não queria, me dói em mim essa chicotada. Mas o Senhor quer que eu lhe bata, eu vou lhe bater. Então, o Senhor está mandando, eu vou lhe obedecer. Parece que é isso, a impressão que dá que foi isso. Soldado romano, aquele romantismo. Ai, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, nem se embrabece conosco com essas chicotadas que lhe damos. Aquele soldado bateu no rosto dele também, ele disse, por que me bates? Ah, eu sou impelido a fazer isso, mas eu não quero, meu Jesus, eu queria beijar o Senhor. Parece que é isso, sabe? Parece que fazem uma religião que, olha, francamente, ele foi nascer numa manjedoura, ele não quis outro lugar. Veja bem a humildade dele, quis nascer naquela manjedoura lá. Ele amava os pobres, amava os ricos, estendeu um braço para cada um e mandou eles se abraçarem, se respeitarem todos. Eita, essa é a impressão que passa. Quem olha de fora, que não conhece o evangelho, parece que é isso aí. Bem isso aí. Não tem nada de conflito, não tem nada, todo um respeito extraordinário, por dentro e por fora. É um respeito maravilhoso, incrível isso, viu? Isso é uma ingenuidade que é fruto desse cristianismo cego, surdo e emudecido para a verdade. Mas ele serve muito bem para a mentira. É um instrumento maravilhoso para a injustiça, para a mentira e para deixar o dragão devorar, o lobo devorar as ovelhas de boa, tranquilo, sem conflito, para não incomodar ninguém. Maravilha. É o cristianismo que está aí. É bem o cristianismo que está aí. Então este rei, veja bem, este rei chamado Jesus, que viveu como servo, e os seus discípulos chamou não para fazê-los rei, mas servos. Ele disse, aquele que quer ser o maior, seja um servo de todos. E ensinou desta forma, o meu reino não é deste mundo, e por isso está em conflito com este mundo. Está em conflito, em rota de colisão com este mundo. Então veja, ele foi expulso deste mundo, foi varrido fora, de uma forma sumária.
Aí uns poucos permaneceram resistindo, depois foi até que se findou e deu lugar a essas crenças que estão aí, que agora tem que ficar quieto. Já não existe voz nenhuma falando, quase nenhuma. E as que existem, que querem falar, querem silenciar, com o tal de respeito. Com o tal de respeito. Mas vão se olhar no espelho. Vão se olhar no espelho e vão admitir os erros e as culpas e as falhas e a feiura. É exato. Vão admitir suas feiuras. O que é isso? Precisa alguém dizer, não precisa ninguém dizer. Então se corrijam. Cada um se examine, como está escrito, examine-se a si mesmo. E aí pronto, quer dizer, não é a crítica, é verdade. Se é verdade, o que eu vou reclamar? Se é mentira também, deixa que fale. Deixa que fale, não é verdade. Mas se é verdade, vão se corrigir. O que fizeram com Cristo Jesus? Não aceitaram e foram o quê? Não foram se corrigir. Foram tentar eliminar, calar esta voz. E sempre foi assim. Sempre foi assim. O que ele falou sobre Jerusalém? Jerusalém que não recebe, que rejeita os seus enviados e apedreja e mata, expulsa os seus profetas. Hoje mudou? Não. Tem que silenciar essas vozes. Começa bonitinho assim, com tal de respeito. Temos que respeitar. Sim, que respeitar. Como eu disse, eu não vou sair botando fogo. Mas a palavra tem que ser dita, tem que ser falada. Desde sempre existiu. Agora vão edificar o túmulo dos profetas? Vão edificar o próprio, então, repito, esse Papa Francisco deles ali, dos católicos? E não fazem, por que não faz igual a ele então? Se bem que ele está muito longe de ser o que é para ser, né? Em todo caso, era para ele dar nome aos bois, mas ele não dá. Ele joga assim, quem fala de paz, mas vende arma, é hipócrita, mas ele não disse, é o Bush, esse Trump, é o Bolsonaro. Mas se bem que eles nem falam em paz, né? Eles só falam em guerra mesmo. Nunca vi eles falar de paz. Não sei se falam. Tem um pessoal que ouve, né? Tem um pessoal que apoia ele, acho que estão ouvindo ele falar de paz, né? Fazendo arminha assim e tudo mais, porque é o lema do exército, né? Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Tá lá. Si vis pacem para bellum, palavra em latim, tá escrito lá em letras enormes, escrito em latim ainda, né? Si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Beleza, né? Que maravilha. Então veja que nós precisamos entender isso, entender que a posição, quando a pessoa se batizou lá, ela se batizou para não se acomodar, para não respeitar outras coisas a não ser a verdade, a não ser o mandamento de Deus, como Pedro disse, lá se estou bem lembrado, em Atos 5, Pedro, os apóstolos, né? Vocês julguem, judeus, fariseus, escribas, doutor da lei, sumo sacerdote, se convém nós obedecer a vocês ou a Deus. Convém nós respeitar vocês, homens religiosos, ou respeitar a Deus? Para quem tu se batizou? Em nome de quem? É em nome do Constantino? Muito bem, então respeite. Respeite os ricos, respeite os opressores, respeite tudo. Né? E a opinião deles também, respeite tudo. Não fale mal do Malafaia, não fale mal do Edir Macedo, deixa eles fazer o que eles quiserem, tem que respeitar. Isto mesmo. Deixa eles falar mal de todo mundo, chamar de que estão fazendo. O que estão fazendo? Deixa eles fazerem e ficar quieto. Não, eu respeito a opinião do senhor. Eu respeito, eu aprendi a respeitar. Veja, estava se desviando. A igreja estava se desviando, os apóstolos, lá os anjos da igreja do Apocalipse. E aí o Espírito do Senhor veio, diga para essa, escreve para aquela, escreve para aquela outra, as 7 igrejas, as muitas igrejas que tem ali. Os muitos núcleos, não era muito grande não pensa que era grande, não era não. Pensa que era a Basílica. A Basílica de Roma, a Basílica lá de Aparecida, a Basílica de Medianeira, a Basílica, cheio de Basílica. Não é para esses. É para essas igrejinhas que eram uns grupos pequenos, não era grande não. Claro que não era. Mas já estavam se corrompendo. Já estavam. E veja, nunca o Senhor Deus, nunca ninguém conseguiu botar ali gaiola e freio nele e barrar ele. Mas sempre que
quiseram e querem até hoje. Sempre, essa é a vontade do homem imperar. Imperar, dominar dessa forma. Então, querem mandar em Deus o tempo todo. E se ele não aceita, eles têm a sua maneira. Esse ser humano, olha a misericórdia, veja como eu disse, esse Deus que criou tudo, criou o próprio homem, que transformou, ele tem um poder infinito, e alguém já perguntou assim, já falou, mas como que pode que um homem Deus como Cristo Jesus pôde, então, vamos dizer, se submeteu a homens perverso e aceitou ser morto, arrastado, daquela forma, humilhado daquele extremo. Um Deus que caminhou sobre as águas, que transformou pedra em pão, se quisesse, que transformou o peixe multiplicou o peixe e o pão grandemente, curou o cego, como disseram para ele. Ele que fez tantos sinais, por que ele não pode descer da cruz? Pensa bem, né? Ressuscitou o morto. E por que ele não pode tocar nesses corações? Por que ele não pode tocar nesses corações? Como é que ele aceitou tocar no coração de Paulo, que era um perseguidor? Por que ele não tocou no coração do sumo sacerdote, daqueles escribas e fariseus? Por que ele não tocou no coração deles? Por quê? E de todos os tempos, de muitas formas, contam maravilhas de Deus. No entanto, tem certos corações que, como vamos dizer assim, nem Deus pode. Ele respeita a sua própria criação. Aí ele respeita. Esse é o respeito. E aí, por respeito, deixa eles para o inferno. Viu? Lá no inferno dizer, por que o Senhor me respeitou? O Senhor devia ter me desrespeitado, Senhor. Por que o Senhor não me desrespeitou? Agora eu estou aqui, ó. O seu respeito permitiu que eu viesse para esse lugar terrível. Foi tua escolha. Aí sim pode dizer, foi tua escolha. Tu ouviu, mas tu tirou o feijão, tirou as pedras do meio do feijão e foi comer as pedras. Tu tirou o arroz com casca do meio daquele sem casca, lembra que nós falamos outro dia? E foi comer o arroz com casca. Preferiu aquilo, né? Não quis morar junto com as ovelhas, preferiu morar junto com os lobos, né? Tu preferiu, tu quis. Nem foi escolha, tu foi forçado, foi dominado, foi arrastado a isso. Então veja que o Senhor Deus, aí ele respeitou. Aí vão clamar para ele, Senhor, por que o Senhor me respeitou? Não precisava ter me respeitado aqui onde eu estou agora. Mas gente, olha bem, porque as pessoas estão tão impregnadas no ódio, tão cheias de ódio no coração, que eles preferem o ódio, elas preferem a morte. Mas tu vai morrer o que eu morra. Você vê quando uma pessoa está irada, você assim, mas escuta, tu fazendo assim, tu vai dar conta da própria vida, e daí que tem a vida é minha. Se morrer sou eu, mas tu vai para o inferno e eu vou, e daí? Tu vai fazer o quê? Não é que a escolha, ela entendeu? Que nem aquela história que falavam, né? Daquela pessoa comendo sabão. Você é brabo, mas é queijo. É brabo, mas é queijo. Isso circulou muitos anos. Conta uma história de uma pessoa comendo sabão e achando ruim, mas que era queijo. É brabo, mas é queijo. Então veja que assim também essas pessoas, então observem, respeitar, só tem um jeito, é eu conhecer a verdade e respeitar a verdade, e por respeito à verdade eu tenho que chacoalhar o meu irmão. Por respeito a ele, isso é respeito, aí, aprofundando a reflexão, isso é respeito, acordar ele, que as águas estão vindo, o fogo está vindo, eu vou deixar ele dormir? Não, deixa ele dormir porque eu tenho que respeitar o sono, mas ele vai morrer afogado, ele vai morrer, ele vai perecer. Então veja, tem que desrespeitar sim. Eu não aceito esse quadro, nunca. Pode usar o argumento que quiser. Colocar ali de novo, insistiram, né? Estão insistindo com esse respeito. Mas quem sabe se é o momento de ouvir, quem sabe se vão dar ouvido. Quem sabe se vão continuar ouvindo e vão parar com essa história de respeito.
porque é uma aberração tão grande, mas tão grande, que não tem precedente. Tu vê uma pessoa, ela em vez de, vamos dizer assim, comer o peixe, ela tira as vísceras e vai comer as vísceras do peixe. Mas quem está comendo as vísceras do peixe? Ah, mas eu não sei, ninguém me falou nada, essa aqui é uma maciazinha, estou comendo isso aqui, né? Ou a cabeça do peixe, ou os espinhos do peixe, a escama. Mas não é isso, rapaz. O ovo vai comer a casca. Então, se tu não ensinar o ser humano, por isso que Jesus disse, ide por todas as terras e fazei discípulos meus. Aí é que tá. Ele não disse, façam evangélicos, façam católicos, façam cristãos, façam discípulos. Meu caro, aí tem um peso que faz toda a discrepância, toda a diferença, meu. Fazer discípulos, meu, ensinando a guardar, a observar tudo que eu vos ensinei. Fazem nada. Ensino, quando muito, a religião, os 7 sacramentos. Ensino a aceitar. Um só chega e diz assim, aceita o Senhor Jesus, que o teu único Senhor. Sim, aceito. Glória a Deus, mais um salvo. Isso é vender o evangelho por preço vil. Isso é baratear, isso é trocar o evangelho por peixe podre. Misericórdia. O que é isso? Depois as pessoas botam esse rótulo cristão, agora tem que respeitar. Aí se colocam um lado do outro. Budista, espíritas, bom, eu nem sei, tem tantas aí, agora não me ocorre, para estar citando mais, tudo emparedado ali. Tudo emparedado, eu não me canso de falar. O que fizeram esses líderes espirituais que podem se igualar a Jesus e estar sentado do lado dele, se colocar no o mesmo nível? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Olha, a pessoa, claro, evidente, né? Porque as pessoas que não conhecem o ouro, se pintar um alumínio ali, um latão de cor do ouro, passa. Aí precisam ourives para fazer a diferença. Precisam ourives honestos ainda, porque tem aqueles que dizem, não, isso aqui é ouro 12 quilates, né? E é 24, mas ele diz que é 12 lá e paga só por 12 quilates, ou por menos até. Mas então veja, o cristianismo é uma coisa, quem não conhece, aceita tudo. Ele assim, aprendeu dos homens assim. Ser cristão é isso, leva lá o bebê, apresenta lá, batismo. Agora até, esses dias colocaram nas redes sociais, o padre, por causa desse coronavírus, com uma pistola d'água, batizando. Tanto faz, que diferença faz aqueles que vão lá no Jordão mergulhar. O Bolsonaro não levar lá no Jordão para mergulhar ele? Adiantou? Vai adiantar. Vai, pode levar lá exatamente onde Jesus foi batizado para João Batista, pode levar. Pode botar lá, bom, João Batista não ia batizar ele, né? Claro que não ia, mas vamos supor que fosse batizar até para João Batista, não adianta. Mas não adianta, claro que não adianta. Se não abrir o coração e não aceitar esse batismo, primeiro no seu coração, vai estar aceitando essa pantomina que está circulando no mundo aí. Essa pantomina que está aí. Aí o Brasil mais cristão, aí os Estados Unidos, tudo evangelizado, exportando pastores. Cuba exporta médico, fato concreto. Exporta médico para cuidar de médicos pobres, para cuidar de pobre, mas sempre tem os que também cometem os erros e sempre tem os que vão criticar também. Mas os Estados Unidos e o Brasil exportam pregadores. A Universal exporta pregador para todos os países do mundo. Tem lá encravado, lá no meio, a tal de igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Olha só a frase que colocam em cima, o chamado que fazem. Então, é uma coisa terrível. O anticristo está com todo o gás solto pelo mundo. Lá encravado em Roma, está lá, então no Vaticano, no Estado do Vaticano, aquele monstro construção lá também. Monstra construção, representando
o homem que não tinha onde reclinar na cabeça. Agora, não, mas pobrezinho, já que você viu coisa dessa, já que ele não quis nada, agora nós vamos dar muito para ele. Tudo, bom e do melhor. Eu cresci ouvindo isso, que para Deus tem que ser o melhor. Dar tudo do melhor. Inclusive, daí na igreja também era para ir assim, rigorosamente vestido, porque Deus queria o melhor. Tudo de melhor, as coisas tudo de ouro, tudo assim, ó, de excelência, porque o melhor é para Deus. Dizer, melhor, mas do entendimento da cabeça do homem. Ele sempre falou que o melhor para Deus é um coração sincero, é um espírito contrito, quebrantado. Este é o melhor que Deus quer, não coisas da carne, que a carne tem por melhor. Que os olhos humanos têm por melhor. É aí que está dito, maldito o homem que confia no homem. É confiar nessa criação do homem. Não no outro, repito isso aí. Muitas pessoas enganadas, terrivelmente enganadas, não querem confiar no pai, na mãe, no namorado, na namorada, no marido, em ninguém. Eu não confio em ninguém, porque parente são meus dentes, assim mesmo me morde. E aí fico ali, porque a Bíblia tá escrito na Bíblia. A Bíblia diz. Eita porqueira. Tá lá na Bíblia. Aí cito, Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. E por aí segue. Confiar no homem é confiar na criação do homem, no poder do homem, no dinheiro, na riqueza, na fama, no bom nome e assim por diante. Carne. Carne. Não é essa a crença que Deus quer, que Ele vem ensinar. Mas o confiar em Deus, num espírito compungido, quebrantado, humilhado, que busca se espelhar no Evangelho, na vida de Cristo Jesus. E não em santo esse, santo aquela, santo aquele outro, sei lá quem. Homens, isso é confiar em homens. Não. Nós temos um modelo aqui, ó. Temos um modelo perfeito aqui no Evangelho. Claro, repito, né? Ele está todo ofuscado, enfumaçado, né? Com a cortina de fumaça terrível, com sinais de prodígio que fazem. E aí eles vendem esse peixe podre, porque não, mas imagina, o cara era cego, agora tá vendo, imagina aquele cara era paralítico, tá andando, aquela pessoa lá foi curada do câncer, aquela pessoa estava buscando suicídio, agora voltou, tá vivendo, aquele lá que era homossexual, agora se converteu e se casou e tem família, aquela mulher estéril agora tem filho, aí por conta desses sinais, que Jesus já disse que iam fazer, levanta essa cortina de fumaça e as pessoas engolem boi, engolem uma boiada. Cobras e lagartos, porque daí, veja, se vai conferir a mensagem, o ensinamento, é horrível, é puro dragão, a fala de dragão, mas como eles estão encantados com os sinais, estão vendo, mas eu estou vendo, é aqueles que precisam ver para crer, né? Aí cai no engano maligno, ele quer ver, aí o diabo mostra, tu quer ver, tá aqui. Por isso que pediram para Jesus, mostra-nos um sinal. Esta geração perversa, corrupta, nefasta, querem um sinal, nenhum sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Que era o sinal do profeta Jonas? Era o arrependimento e era esse mergulho nessa morte que Jonas, na verdade, foi como que ele morreu, né? No ventre da baleia, ele clamou para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo das minhas loucuras. Eu me arrependo. Aí, Deus deu uma chance para ele. Quer dizer, então, o sinal de Jonas só vai ver as coisas que Jesus mostra e mostra para estes, que então realmente passam por essa morte, por esse arrependimento que Jonas passou. Então ele disse, senão não terá visão nenhuma. Por isso pediram para ele, desce da cruz. Mas que maravilha, gente. Pensa que maravilha. Já pensou se eu descesse da cruz? Diz assim, todos nós creremos em ti. Nós vamos lamber teus pés aqui, caímos prostrados por terra. Se o Senhor nos mostrar um sinal. Esse não é o Deus de Jesus. Mas ele abriu o mar vermelho. Sim, o que aconteceu? Apesar de ter abrido o mar vermelho. Se converteram tudo. Passou uns tempos, o que eles queriam fazer? A grande maioria queria voltar para o Egito. Fizeram um bezerro de ouro. Todos aqueles sinais que foi feito serviu para quê? Só 2 entraram na terra prometida. 2 dos que saíram de lá, né? 2 dos que saíram de lá do Egito.
Os outros foi os herdeiros, mas esses herdeiros, a geração dos que morreram para o deserto, entraram, mas também em pouco tempo, o que fizeram? Olha o que fizeram. Isso que viram sinais, viram prodígios, comeram maná, mas assim mesmo não estavam satisfeitos com o maná que comeram. E tantos outros sinais vida fora. Então comprova que a dureza do coração do homem, não. E Deus sabe. Imagine se Deus ia se enganar, que ele não ia saber o que fazer. Então assim também nós temos um modelo perfeito, graças a Deus, mas não esqueçam, estamos aqui para nos tornar discípulos. Discípulos. Pessoas radicais. Porque, repito, o mal é radical, o diabo é radical. Ele se faz de coitadinho, ele se faz de querido, ele é manhoso, astuto, ele é sorrateiro. Por isso ele vem com a aparência do cordeiro, aquele cordeiro que todo mundo gosta. Aquele que cai no gosto popular de todo mundo, a religiosidade popular. Mas que igreja maravilhosa, aceita tudo, é a mãezona. Pode vir. O que é isso? Mas o que é isso? Jamais. Sempre foi um pequeno grupo e perseguido. E ele diz, vocês serão odiados. Agora não, são amados por todo mundo. São amados, coisa mais querida. Viram deuses aqui na terra, lambidos. Mas o que é isso? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, nós seguimos alguém que foi odiado, derrotado, eliminado, varrido fora do mundo. E os homens que varreram estão até hoje convictos do que fizeram. Os judeus que estão lá, que não se converteram ao cristianismo, e se converter também esse cristianismo também não serve para nada. Eles estão lá convictos que eles fizeram a limpeza tirando Jesus de lá. Limpeza. E o templo foi destruído, não interessa. Tudo os sinais que aconteceu não interessa. Os 6 milhões de judeus que foram massacrados, mas foram... E os 20 milhões de russos que morreram, ninguém fala. Porque Rússia, os 20 milhões de russos, os 13 milhões de próprios alemães, muitos morreram querendo, porque defendendo aquele monstro lá. Mas enfim, 13 milhões de alemães. Os números são desencontrados, cada um diz uma coisa. Eu ouvi dizer que na Segunda Guerra Mundial morreu em torno de 100 milhões, direta e indiretamente, 100 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, foram 50 milhões. Claro, e tem todo o contexto e todas as consequências. Aquelas mortes direta e indireta, por conta das misérias, das pobrezas e uma série de injustiças, nações, enfim, que muitas pessoas vieram a perecer por conta disso. Vieram morrer por conta disso. Na Segunda Guerra Mundial, eu acredito nesse número, de 100 milhões de pessoas. Porque, veja, só na Rússia foram 20 milhões. É uma coisa... E veja, claro, cidades inteiras foram destruídas. Cidade inteira. Mas quem ganhou a guerra, na verdade, foi a Rússia. Se você estudar a história, vai ver. Foi eles, Porque, de fato, ainda porque a Alemanha, o Hitler, errou nos cálculos lá, entrou no inverno terrível lá, senão, não sei o que ia ser, misericórdia. Bom, também, pouca diferença faz. Se fosse a Alemanha, do Hitler, e para ser os Estados Unidos, do Trump aí, de outros que vieram, que diferença faz? Eu não sei. Não sei qual é a diferença. Talvez fosse até mais justo, esse maluco lá. Ele lá, vai, fala. Mas assim, não sei se qual é que é melhor, o fogo ou as brasas. Então, veja, eu não estou procurando resposta para querer saber quem é o homem, ou a nação que ia fazer tanto quanto eu creio. A nossa nação, Jesus já disse, ela não é desse mundo, ele não é rei desse mundo, a coroa dele é detestável e é detestada por os próprios cristãos, não querem saber dessa coroa. Não querem, eles querem uma coroa de glória, uma coroa de palma, uma coroa de fato, de riqueza, de aceitação, de maravilha, de aprovação. Não, o ensinamento todo está aqui, de capa a capa, não se enganem. E do evangelho por excelência. Repito, porque se quer entrar na Bíblia, a porta é o evangelho. Não tem Antigo Testamento, não tem carta. E só vai dar doutrina e confusão. Entrar numa casa pulando a janela ou arrombando. Não.
Ele disse, eu sou a porta. O Evangelho. Ali tu olha para o Antigo e olha para as cartas. Não faz doutrina e não comete erro. É pelo Evangelho, a plena revelação do Pai. Então veja, para isso nós estamos aqui, para nos tornar discípulos de Cristo. Discípulo aluno, que ama o seu mestre, que respeita seu mestre, que tem toda a consideração por ele e tudo faz para a honra, para a glória, para o louvor do seu nome, do nome de Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho. E se não for estamos perdendo tempo, estamos servindo ao mal. Não tem jeito, porque ele disse, ou é com ele ou é contra ele. Não existe essa conversinha aí, sabe? Que está aí enraizada mundo afora. Enraizada. Entrou nesse sistema aí, pronto. A pessoa se acomoda, beleza, acha um lugar à sombra, e aí vive engordando pro dia da matança. Misericórdia. Mas pensemos nisso e não sejamos pasto dos chacais. Não sejamos cúmplice das trevas. Não. E termina com essa conversa de respeitar. Vamos se aprofundar. Sai dessa superficialidade barata, preguiçosa. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me incomoda, tem misericórdia de mim, me incomoda, me chuta o traseiro. Mas não, infelizmente, há uma gerações e gerações que vêm nesse comodismo terrível, comodismo avassalador. Misericórdia, sabe? É uma indolência de morte, sabe? Parece que foram todos assim, então, picado por aquela vespa que pica certas aranhas, o animal ali, a aranha, a própria lagarta, elas ficam num estado letárgico, imóvel, e aí ela serve de alimento para as próximas vespas, e assim vai. E assim está esse cristianismo aí. Esses pregadores estão que nem essas vespas, né? E inoculando esse veneno, e que deixa as pessoas num estágio letárgico, adormecidos. Aí vão levando para tudo que é lugar. Não, e pior que isso, hein? Nem dá para fazer essa comparação, porque eles agridem ainda. Se alguém chegar lá, escuta, tu tá sendo arrastada, tu vai indo lá para ser alimento, não! Elas se revoltam contra quem for alertar. Vão se levantar contra quem quiser salvar elas da boca do leão, da boca do tigre, da boca do lobo, da boca do dragão. Ainda ficam furiosas. Mas não mesmo, eu quero ser alimento esse bichinho, pobrezinho, vai morrer de fome. Estão aí, infelizmente. Mas nós, repito, não podemos ser desses. Amém? Temos que nos incomodar e nos deixar ser incomodados, sim, com certeza. E repito, a nossa oração tem que ser essa. Pare de pedir bênção para Deus. Senhor, abençoa. Maria, abençoa. Maria, abençoa isso, abençoa aquilo. Maria está batendo na tua casa. Quem aceita Maria? Jesus está chegando aqui. Que é isso? Mas desde sempre disse, ser tu uma bênção. Vai! Não, eu estou aqui esperando uma bênção. Então ele está mandando uma bênção. Que bom. Que padre bom, que pastor bom, vem me abençoar. Não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio assim, ser tu uma bênção. Vai em meu nome. Vai, seja um servo. Servo meu, não do diabo. Porque não tem jeito. Ou nós somos servos dele ou do diabo. Ele foi bem claro. Quando ele disse assim, ou é por mim ou contra mim, é isso. Não tem jeito. Mas tem um pessoal aí, infelizmente, que foram picados pela essa vespa, pela essa mosca azul aí, que se acham salvos, que estão num lugar, num mundo à parte, se isolados. É como se existisse esse lugar, a não ser na fantasia deles, né? Misericórdia. Por isso, eu repito, está aí, onde veio desembocar os horrores que nós estamos assistindo, os horrores. Inadmissível em tudo que aspecto que se possa imaginar. Não tem jeito. E volto a repetir, você que vai votar,
saiba que esses partidos que tiraram tudo dos pobres aí, analisa o partido desse vereador. E não vem com aquela conversinha lá, porque eu sou vereador e eu penso diferente. Eu não penso diferente. Vai apoiar quem depois? Quem está dando respaldo a ele? Esses aí que tiraram todo o direito do povo. Tiraram tudo. E aí vão apoiar eles ainda. Não, essas siglas aí que estão apoiando, que apoiaram, que estão dando cobertura a esse sistema que está aí, varre fora. Não vote. Ah, mas não sei o quê. Então não vote em ninguém. Não vote em ninguém. Misericórdia. Claro que não é o jeito, né? Mas se não tem tempo de se orientar, vai servir para botar alguém que vai, como diziam os antigos, comer teu próprio fígado. Vai. O que estão fazendo, né? O que estão fazendo? Misericórdia. Amém? Então pensemos nisso e teremos que ser muito mais seletivos. Extremamente seletivos, porque Cristo foi e seus discípulos também foram. É a verdade, é a humildade, é a conversão. Amém? Glória a Deus. Então pensemos nisso com carinho e busquemos a conversão sincera enquanto é tempo, enquanto estamos a caminho, enquanto a porta não se fechar, porque depois que se fechar, ele disse que não adianta mais bater, não adianta mais. Ainda estamos a caminho. Ele está nos dando, ainda está nos dando oportunidade. A sua mão permanece estendida e a sua voz ainda está sendo ouvida. Como ele disse, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Amém? Glória a Deus. Um abraço. Fiquemos então pensando nisso. Que coroa é a minha, que rei é o meu, e quem eu estou servindo e quero servir, com quem eu estou morando e com quem eu quero morar para sempre. Um abraço e até domingo, nos permitindo o Senhor Deus.